Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e a presença do Altíssimo nos seja em abundância, nos direcionando e nos capacitando a realizar o nosso melhor para Deus e para o próximo. Amados, no capítulo de hoje, Paulo nos exortará a não cobiçar o que é mal aos olhos de Deus, advertindo que aqueles que provocaram ao Senhor em meio ao deserto foram mortos pela justiça. Sendo assim, devemos fugir do que é mal, muito mais da imoralidade sexual e da idolatria, não importando quão impossível pareça ser resistir à tentação, buscando ter um relacionamento com Deus íntimo e sincero, e com a certeza de que Ele nos livrará da queda. O adversário sabe onde, quando e como nos tentar. Se formos obedientes aos sussurros do Espírito Santo, poderemos aprender a reconhecer as tentações do adversário. Nosso sucesso nunca é medido pela força com que somos tentados, mas sim pela fé com que reagimos. Precisamos pedir ajuda do nosso Pai Celestial e procurar forças em meio à expiação do seu Filho Jesus. Eu convido você a estudar e compreender 1 Coríntios, capítulo 10. Exemplos do Antigo Testamento. Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobreviram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós a tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará o escape, para que possais suportar. A ceia de Cristo e a ceia dos demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão em um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é de alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor. Somos mais fortes que Ele? Os limites da liberdade cristã.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, e se quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Conclusão, amados. Mais um capítulo da carta de Coríntios. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender muitas coisas acerca da vontade de Deus para nossas vidas. Ele usa o exemplo dos seus antepassados durante o período no deserto, após a saída do Egito. Todos comiam e bebiam dos alimentos que vinham dos céus, mas mesmo assim foram ficando pelo caminho e não viram a terra prometida por causa de seus muitos pecados e transgressões, sendo que Deus os havia exortado para somente adorá-lo. Em quantos desertos nós passamos durante a nossa vida com Cristo? O Espírito sempre nos levará até lá, ou por nós mesmos e nossas atitudes. Mas o mais importante é como agiremos no deserto. Como os hebreus, levantando altares e adorando a ídolos, pecando contra o Senhor e fazendo o que não lhe agrada? Ou como Jesus, resistiremos aos manjares que Satanás possa colocar em nosso caminho? Adão fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. O segredo não está no local, mas sim dentro de cada um de nós. Paulo nos ensina que Deus sempre dará o escape para as tentações. Cabe somente a nós nos submetermos a Deus e à sua vontade, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Uau! Eu convido você a orar comigo em agradecimento a esse alimento maravilhoso. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por esse maravilhoso despertar. Gratidão por esse maravilhoso dia. Gratidão por essa maravilhosa palavra. Senhor, que a cada dia, que a cada capítulo, nossa mente se abra, que as tuas palavras façam morada no nosso coração, Pai, e que com entendimento nós transbordemos a tua mensagem ao próximo, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada pela clareza do entendimento que ela traz. Pai, nos fortifica a cada dia nos mantermos distante de tudo que não te agrada. Nos fortifica, Pai, que a cada distração que o inimigo coloca à nossa frente, nós desviemos o caminho dele e continuamos rumo ao reino, rumo ao propósito de cada um. Pai, eu te entrego cada coraçãozinho que ouve e compartilha essa mensagem. Que o Espírito Santo nos direcione e nos capacite diariamente a estar fazendo sempre, Pai, o melhor para ti e para o próximo.
eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que capítulo, irmãos. Que capítulo. Para mim, espero que para vocês também tenham ficado claro que não importa as diversidades, não importa os obstáculos, não importa a distração ou os banquetes que o inimigo colocar na nossa frente. Porque se nós nos submetermos à vontade e ao amor de Cristo, Deus nos livrará. A nossa fé nos faz afastar de tudo que não agrada ao nosso Deus. Uau! Que a mensagem de hoje entre com clareza na sua mente, no seu coração, transformando a sua lente. Que você sinta a presença do Senhor em cada palavra deste capítulo. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.